na aula passada esta analogia, né, que mostra que a aprendizagem de uma IA pode ser vista como alguém, né, tentando descer uma cordilheira, tentando encontrar em uma cordilheira algumas regiões mais baixas dessa cordilheira. Não necessariamente a mais baixa de todas, né, porque a gente trabalha com aquele conjunto de treinamento, que é apenas, né, uma parte de toda a realidade dos problemas que a IA tem que resolver. Mas nós vimos que nesse processo, né, que a gente chama de otimização, que a gente usa um otimizador para fazer isso, e que a gente usa o gradiente, né, da função de perda, podem acontecer situações onde você está num lugar que é baixo em relação ao seu entorno, mas não é o lugar mais baixo ainda que você poderia encontrar em outro lugar da cordilheira. Vimos também que pode ter regiões planas como essa, onde o gradiente é zero, e se você simplesmente usa o gradiente da função de perda, né, você pode ficar encrencado aqui e não conseguir se movimentar, ou mesmo aqui. E aí nós vimos duas maneiras de resolver isso, né, que são aqueles mini lotes, que geram alguma aleatoriedade na sua função de perda, e também a taxa de aprendizagem, né, que você usa para pegar o gradiente e aumentar ele ou diminuir ele, para tentar escapar dessas regiões. Uma terceira maneira de resolver isso, ou de tentar resolver isso e escapar dessas situações, a gente chama de momento, descida de gradiente com momento. Isso é inspirado em física. E dá para, eu fiz um desenho aqui. Você imagina uma bolinha. Você solta uma bolinha aqui em cima, né, dessa montanhazinha. Se você colocar ela bem alto, você vai conseguir fazer com que ela vá descendo, vai ganhando velocidade e ela passa, né, por essa região aqui e segue na frente. E ela pode, aqui vai descendo também, ganha velocidade e passa por essa região aqui e segue em frente até chegar aqui. A ideia, né, do momento, desse gradiente com momento, é simular esse efeito de alguma maneira. Como que a gente faz isso? Se você pegasse aqui nesse ponto só o gradiente, tá, ele seria zero, ele não te dá direção nenhuma. Mas se você pegar o histórico, se você guardar, né, qual é a direção, de onde você estava vindo na interação passada, no passo anterior, quando você fez a atualização de peso, você tem informação agora, uma informação adicional. Você estava vindo, né, da esquerda para a direita. Então essa seta vermelha está representando o quê? Esse histórico, de onde você estava vindo. E aí você combina essa informação de onde você estava vindo com a informação que você tem. A informação que você tem não ajuda em nada. E você tem aqui um vetor resultante dessa combinação entre a informação passada com a informação presente e faz com que você, agora, ao invés de ficar parado, dê um passo para a direita. O tamanho desse passo vai depender do histórico, né, da inclinação do lugar que você veio, se era bem inclinado ou era pouco inclinado. E aí você continua. Nesse ponto aqui era zero também. Mas você tem um histórico aqui te empurrando para a direita, que você combina e continua andando para a direita. Aqui, ó, um outro exemplo. Pega esse ponto aqui. Se você olhar só para o gradiente, ele está mandando você ir para a esquerda, né? O efeito aqui é descer, por causa dessa inclinação. É o oposto do gradiente, tá, pessoal? Sempre lembrando, quando eu estou falando gradiente aqui, te ajudando, a gente sempre pega o oposto dele. Então, a informação que você tem através do gradiente está mandando você ir para a esquerda. Mas, como você estava vindo dessa direção, né, quando você estava atualizando anteriormente os pesos, né, nas épocas, né, anteriores, ou no caso de mini lote, né, no mini lote anterior, você tem essa informação que antes você estava vindo, né, da esquerda para a direita. Então eu coloquei em vermelho para indicar isso aqui. Você tem como se fosse uma força te puxando aqui para a esquerda ou te puxando para baixo, mas você tem uma outra força te mandando subir, mandando você ir para a direita. E aí você tem que combinar. A ideia é você pegar essas duas informações, né, combinar as duas e chegar na sua decisão final de para que lado você tem que ir e com que força você vai, né, com que tamanho vai ser o seu salto, aí, o seu pulo. Essa combinação
né, o quanto você vai dar valor ao gradiente atual ou ao que aconteceu no passado, a gente chama de momento. Tá? Então, esse momento é um valor que o cara que está projetando a IA tem que definir de antemão. O quanto vai ser o momento que ele vai usar no seu otimizador. Na verdade, tem algoritmos que tentam calcular automaticamente. Tem um monte de variação, tá, pessoal? A gente chama esse momento aqui também de um hiperparâmetro. Ele é, na verdade, um parâmetro, mas para diferenciar daqueles parâmetros que são aquelas conexões, aqueles pesos entre os neurônios, né? O momento a gente chama de hiperparâmetro. Assim como a taxa de aprendizagem a gente chama de hiperparâmetro, o tamanho de lote a gente chama de hiperparâmetro, porque eles são números que a gente precisa atualizar, definir, certo? Mas a gente define de uma maneira diferente, né? Muitas vezes não é de forma automática, ou às vezes é de forma semiautomática. Mas aí tem uma coisa importante, né? A gente pode querer usar a informação que a gente tem para escolher os melhores valores. E aí torna-se mais importante ainda, né, aquele conjunto de validação, lembra? Você tem um conjunto de treino que a gente usa para definir os parâmetros, que são os pesos das conexões dos neurônios, e você pode usar o conjunto de validação para tentar definir os valores dos hiperparâmetros. Tem o total de épocas também que você vai usar no seu treinamento, é um hiperparâmetro. Então, repare que como é importante você ter aquele segundo conjunto de validação. E depois, né, que você definiu esses hiperparâmetros, encontrou a melhor configuração para esses hiperparâmetros, o melhor valor de momento, de taxa de aprendizagem, tamanho de lote, aí você define, você pode fazer o seu teste naquele conjunto que ficou separado para saber, né, realmente se ela está generalizando bem, ou tem uma estimativa se está generalizando bem ou não. Eu vou mostrar aqui, que eu peguei desse site, aqui tem uma animação muito interessante, que é essa aqui, ó. E aqui eu vou falar de um outro conceito também. Reparem que essa região, né, imagina isso aqui é uma região da nossa cordilheira, ela recebe um nome, porque ela é problemática. Ela chama Saddle Point. Esse ponto aqui, ó, Saddle Point, ele vem de saddle de sela de cavalo. Imagina uma sela de um cavalo. Esse ponto é bem interessante, né? Porque ele é o ponto mínimo nessa direção e ele é máximo nessa outra direção aqui, tá vendo? Tenta imaginar, aqui e aqui. Então ele é um ponto complicado na hora de você otimizar, né? Na sua descida aí que você está fazendo pela sua cordilheira para escapar desse ponto. Essa ilustração é bacana porque ela mostra diferentes otimizadores, o efeito, né, desses diferentes otimizadores, inclusive com o momento aqui, ó. Tem um SGD que está em vermelho, que seria essa bolinha vermelha. Então repara que a bolinha foi colocada, né, as bolinhas estão sendo colocadas aqui mais ou menos, elas não estão colocadas exatamente no Saddle Point. Elas são colocadas um pouquinho para cima, para indicar que você está vindo de algum lugar até chegar aqui. Certo? Essa bolinha é solta, né? E aí essas bolinhas se movimentam. E o movimento de cada bolinha dessa está ilustrando o funcionamento de cada otimizador desse aqui. E dá para você perceber pela ilustração que o SGD, ele fica preso aqui, ó. Ele não consegue escapar o SGD. O momento, né, quando você usa momento, olhem para verde agora. Olhem só para a bolinha verde. Ela vai balançando, ela fica um tempo ali balançando, mas ela consegue escapar. Tá? E aí você tem outros otimizadores, que são as outras bolinhas com as outras cores. E você consegue perceber uma coisa importante aqui. Olha a bolinha amarela. Reparem agora a bolinha amarela. Vai passar aqui de novo. Olha lá, amarela. Ó. A amarela rapidinho, ela conseguiu escapar desse ponto. Ela foi mais rápida que os outros. Então, esses hiperparâmetros e esses otimizadores, essas variações que existem, além de te ajudar a escapar de situações ruins na sua cordilheira, podem te ajudar a escapar de maneira mais rápida que os outros. Quer dizer o seguinte, que a sua IA pode aprender mais rapidamente. Você pode precisar de menos épocas se você escolher o otimizador correto. O problema é que não tem um otimizador perfeito. Dependendo da sua função de perda e do formato dessa sua cordilheira e do tipo de coisa que acontece nessa cordilheira,
Pode ter um que não funcione tão bem quanto o outro, mas tem alguns que funcionam para vários casos. Então você tem que fazer experimentos, entender o funcionamento de cada um deles, tentar pegar alguma informação sobre como é essa sua função de perda, embora seja muito difícil, porque ela é muito complexa. Então eu queria mostrar aqui esse problema do saddle point, a sela de cavalo, essa ilustração. E por fim, eu não quero entrar no detalhe da fórmula, mas só para vocês de repente terem um guia aí para se aprofundar depois. Então lembra, a fórmula, né, da aprendizagem que eu mostrei lá no início é essa aqui. Só eu peguei de um site que usa, né, esse símbolo aqui para derivada, para o gradiente, ao invés daquele outro que eu usei numa aula anterior. E usa essa letra grega aqui para a taxa de aprendizagem, tá? Então o que acontece? Então você tem o seu peso no momento atual, né, e a descida de gradiente clássica. Calcula o gradiente, multiplica pela taxa de aprendizagem, pega o oposto disso, porque a gente quer descer, não quer subir, e o seu peso no momento T mais 1, né, no futuro, vai ser isso aqui, calculado dessa forma. Com o momento, o que acontece é o seguinte: nós continuamos tendo ali a informação, né, do gradiente no momento atual, no momento T, mas nós guardamos a informação do vetor que foi usado no momento anterior, no momento T-1, que a gente está chamando de V. Tá? Que seria o vetor que você usou para decidir para onde ir e com que força, com que tamanho de salto, no momento anterior. Você guarda isso e agora, na hora de você calcular o que você vai fazer, além de olhar para o gradiente multiplicado pela taxa de aprendizagem, você olha para o que você fez no passado, multiplicado por esse valor aqui, que é o momento, que é o hiperparâmetro que eu falei. Reparem aqui que ele multiplica esse vetor do passado. Se você aumentar ele vai aumentar o tamanho desse vetor e ele vai ter mais importância. Se você diminui a importância do passado e dá mais importância para o presente. E você tem a taxa de aprendizagem ainda para mexer, para brincar aqui. E aí, esse vetor resultante da combinação do passado com o presente, né, com o gradiente presente, que a gente chamou de VT aqui, você pega ele e inverte, porque você quer ir na direção oposta, né, do vetor. E você tem agora o peso no presente e determina o peso no futuro. Então, reparem que aquela intuição toda se transforma em fórmulas. E essas fórmulas se transformam muito facilmente em Python, em programação em Python, numa coisa bem parecida com essa. Você usa esses símbolos, quase exatamente o código que você tem. Você não vai ter, né, uma mudançazinha de notação, né? Você não vai usar subscrito, né, sobrescrito em Python, mas é basicamente isso. Então, entender aquelas intuições te coloca num passo bem próximo de entender como implementar aquilo, se você domina matemática, novamente. Beleza? É isso aí, pessoal.